Como melhorar as habilidades emocionais do seu filho. Meu nome é Thaís Oliveira, sou psicóloga, sou educadora parental pela Disciplina Positiva e aqui você vai encontrar muito conteúdo de como ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes. Seja bem-vindo! Seja bem-vinda, Mamãe Segura! Para você que é a primeira vez que está aqui, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, deixa seu like para você não perder mais nenhum conteúdo por aqui. Se você já está aqui comigo me acompanhando há mais tempo, já deixa seu like, põe o seu joinha. Já me segue no Instagram também, porque lá tem muito conteúdo legal com lives toda semana. Bom, mas o que a gente vai falar hoje? De como melhorar as habilidades emocionais das nossas crianças. Mas por que melhorar as habilidades emocionais da nossa criança é importante? E o que isso tem a ver com me deixar uma mãe mais segura e meu filho mais confiante e independente? Bom, a primeira coisa é, para você ser uma mãe segura, você precisa conhecer as suas emoções, você precisa saber falar sobre emoções, né? E para sua criança ser uma criança mais confiante, para que ela melhore o desempenho escolar, para que ela melhore as amizades, para que ela consiga ter boas amizades, ela precisa, e ter bons relacionamentos, ela precisa ter habilidades emocionais bem desenvolvidas. Porque a gente já sabe que em todos os momentos as emoções estão presentes. As emoções estão presentes quando a gente está em casa, quando a gente está na escola, quando a gente está em algum relacionamento, estudando. As emoções estão sempre presentes, seja as emoções que nós consideramos positivas, seja as que a gente considera negativas, né? Seja ansiedade, tristeza, medo, raiva, seja alegria, seja o amor, eles estão presentes na nossa vida, eles dão as cores para as nossas vidas. Então é importante que a gente saiba lidar com essas emoções e que a gente tenha essas habilidades para isso, para que eu não sofra nos meus relacionamentos tanto por conta das minhas interpretações, por conta das minhas expectativas, por conta das minhas frustrações. Então é importante que eu saiba lidar com isso, é importante que eu não saia batendo em todo mundo porque eu tô com raiva. Então, em tudo isso, vai fazer com que você eduque emocionalmente o seu filho, que é uma deficiência tão grande que a gente tem em todos os lugares hoje. Então, por exemplo, eu trabalho em escolas, eu vejo isso nas escolas, e vocês podem ver isso em várias reportagens que já saíram, por exemplo, da BBC, a importância da educação emocional das crianças dentro da escola, dentro das casas, para que a criança aprenda a lidar com as frustrações, para que ela aprenda a se acalmar antes das provas, por exemplo, para que ela viva uma vida mais tranquila. Hoje, a gente tem a geração de pessoas mais ansiosas, de pessoas mais depressivas. As crianças, elas têm contato com muito mais coisas do que a gente tinha quando era criança. Então, eles têm contato com rede social, eles têm contato com muitas outras pessoas pela internet, pelo telefone. E tudo isso pode gerar, por exemplo, bullying, pode gerar comparação, pode gerar frustração, pode gerar ansiedade. E se eu não converso com o meu filho, e se eu não ajudo ele a desenvolver habilidades emocionais, eu vou fazer com que meu filho fique ansioso, eu vou fazer com que meu filho fique com mais raiva, fique mais agressivo, ou fique ainda mais tímido, fique ainda mais inseguro, porque ele não sabe lidar com tudo aquilo que ele está vivendo. Bom, então isso é muito importante, mas o que a gente pode fazer para que o nosso filho tenha boas habilidades emocionais desenvolvidas? Então, como eu faço uma criança que é agressiva ter boas habilidades emocionais? Como eu faço uma criança que é muito tímida, muito insegura ter boas habilidades emocionais? E será que eu preciso olhar para aquela criança que parece que tá tudo bem? Será que eu preciso olhar para as emoções dela também? Sim, a gente precisa olhar para a emoção de todas essas crianças e inclusive para as nossas emoções que estamos educando essas crianças, para que elas se sintam seguras também. Então vamos lá, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é falar sobre emoções dentro de casa e nomear as emoções para as crianças. É muito comum que crianças, principalmente as crianças menores, não saibam nomear o que elas estão sentindo. Então, por exemplo, ela está sentindo raiva, ela vai falar que ela está sentindo um negócio ruim, uma coisa que ela tem vontade de bater, que ela tem vontade de xingar, mas às vezes elas não sabem o que é. Ai, tá com medo? Ai, eu não quero ir lá, porque pode acontecer alguma coisa ruim. Ai, eu quero ir no colo. Ela tá com medo. Ai, eu tô sentindo uma coisa tão ruim, uma vontade de chorar. O que que tá acontecendo? Tá triste. Então é importante que você nomeie isso para sua criança, que você mostre para a criança o que é cada emoção e qual é a importância de cada emoção. Então aqui também entra mais uma dica que é: não separe as emoções como emoções ruins e como emoções boas,
Porque não existe emoção ruim e emoção boa, existe emoção. E todas elas têm a sua importância, mesmo a tristeza, mesmo o medo, mesmo a ansiedade, mesmo a raiva. Todas as emoções têm a sua função. E ninguém pode ficar feliz o tempo inteiro, não é possível que isso aconteça. Então a gente vai sim sentir raiva, a gente vai sim sentir tristeza, e é importante que a criança entenda que todos vão sentir. Então vamos lá. Primeiro passo, nomear. Então, quando você perceber que a sua criança está com raiva, quando a sua criança está triste, quando a sua criança está feliz, independente da emoção que seja, nomeie para ela qual é a emoção que ela está vivendo naquele momento. Mas como que eu vou fazer isso, Thaís? Simples. Você vê sua criança rindo, pulando, você fala, nossa, filho, tô vendo que você tá feliz hoje, olha você sorrindo. E aí você mostra como que fica o corpo da criança, como é que fica o rostinho da criança quando ela tá feliz. Olha que você sorrindo, tá vendo? Você tá feliz. Ai, quando a criança tá triste, cabisbaixo, assim, olha, filha, eu tô vendo que você tá triste hoje. Aconteceu alguma coisa? Você quer ajuda? Tô vendo que você tá com o ombrinho pra baixo, tá triste, tá chorando. O que aconteceu? Vai nomeando, nos momentos que estão acontecendo mesmo, você pode nomeando. Tô vendo que você tá com raiva, eu tô vendo que você tá frustrado, e vai nomeando pra criança, para que ela saiba nomear. O primeiro passo da educação emocional é saber nomear o que ela está sentindo, ela saber falar aquilo que ela está sentindo. Então, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo com raiva. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é acolher as emoções da sua criança e aprenda a separar o comportamento da emoção. Então, ter raiva não é errado. Bater quando eu estou com raiva é errado. Então, eu preciso aprender a separar, fazer uma separação disso, para que a criança também aprenda a separar isso. E depois você vai falar para ele, olha, filho, o que você fez, ó, quebrar, bater no outro, isso tá errado, isso você não pode fazer. Eu entendo que você estava com raiva e tudo bem sentir raiva, mas você precisa se acalmar, você não pode deixar a raiva controlar você. E você pode mostrar para a criança e contar para ela que todos os sentimentos moram dentro da gente. Isso é importante que as crianças saibam. Então, assim, todos os sentimentos estão dentro de você. O que você não pode fazer é deixar que eles controlem você. Então, você não pode deixar que a raiva te controle. Você não pode deixar que a ansiedade te controle. Ela vai estar aí sempre. Todos os sentimentos vão estar aí dentro de você sempre. O que você não pode fazer é deixar que eles tomem conta de você. Então, você vai nomeando. Passo 1, nomeando. Passo 2, você vai acolhendo, independente da emoção, tá? Uma coisa que pode ajudar a criança a entender, a nomear essas emoções, são alguns desenhos. Então, por exemplo, tem o desenho Divertidamente, que é muito legal, que fala bastante sobre as emoções. Se você nunca assistiu, pode assistir, que vai ser muito legal. Tem livrinhos, por exemplo, O Monstro das Cores. Tem uma coleção Eu Sinto Muito, que é Eu Sinto Muita Raiva, Eu Sinto Muita Tristeza, Eu Sinto Muita... E aí tem vários livrinhos que também falam, cada livrinho fala de uma emoção diferente. Então, todas essas coisas são legais para que a criança comece a entender um pouquinho mais de emoção. E quando você traz essa parte lúdica de desenhos e de livros, ajudam muito a criança também a nomear melhor ainda essas emoções, tá? Então vamos lá, nomear, acolher, usar de recursos lúdicos para que você consiga fazer com que a criança nomeie isso também. E aí você pode utilizar do desenvolvimento da empatia dela. Como assim? Através de livros, de revistas, de desenhos, ou andando na rua mesmo, falar, olha o rosto daquela pessoa, o que você acha que ela está sentindo? Olha nesse jornal aqui, o que você acha que essa pessoa está sentindo? Eu acho que ela está brava, acho que ela está com raiva, acho que ela está triste. Porque você vai fazendo com que ela perceba nela e no outro também as emoções, para que ela entenda que ela sente, mas que os outros também sentem. E aí você pode mostrar para ela que todo mundo tem todas as emoções dentro de si e que não tem problema nenhum sentir raiva. Acolher uma criança que está com raiva vai mostrar para ela que a raiva não está errado, que o errado é o comportamento da raiva. Então isso vai ajudar com que a criança aceite os próprios sentimentos. E isso é muito importante, que a criança aceite o que ela está sentindo, tá? E aí você também, é importante que você mostre para a criança que você também sente isso. Então, nos momentos que você está feliz, que você está triste, que você está com medo, que você está com raiva, fale sobre isso para sua criança. Olha, eu tô com raiva nesse momento, então a mamãe precisa se acalmar. A mamãe tá com medo nesse momento, então a mamãe vai se acalmar. Ou a mamãe tá triste, a mãe precisa de um tempinho para melhorar. Para que a criança perceba que não é só ela que sente, que você também sente. Então, você se coloca num patamar igual ao dele de sentimentos. E ele vai se sentir mais seguro para expressar essas emoções. Porque se você for uma pessoa
que não expressa nenhuma emoção, que não mostra nada para ele, você não vai melhorar as habilidades sociais e nem emocionais da sua criança. Lembra, nós somos seres sociais, nosso cérebro é um órgão social. Ele se desenvolve através do contato com o outro. Então, quando o outro me mostra que ele também tem emoções, quando o outro me dá exemplos de como lidar com as minhas emoções, eu aprendo a lidar com as minhas emoções também. Então, como você, como mãe, mostra que você também sente raiva, que você também sente tristeza e mostra qual é o caminho que você faz para se sentir melhor, seu filho aprende por observação. Ele vai te observar e aprender como faz para se sentir melhor. Isso vai ajudar muito ele nesse processo de educação emocional que ele vai passar, tá? Então é muito importante que você nomeie, que você acolha, que você faça esses exercícios de empatia, mostrando ali revistas, jornais, para que ele consiga identificar essas emoções. E é importante que você mostre os seus sentimentos para ele, que você converse com esses sentimentos com ele. E uma coisa muito, muito importante que você precisa fazer e ensinar o seu filho a fazer, tá? Diferenciar o ser do estar. Nós não somos as nossas emoções, nós estamos as nossas emoções. O que isso quer dizer, Thaís? Eu não sou bravo o tempo todo, eu estou bravo. Eu não sou triste, eu estou triste. Por que isso é muito importante? Porque muitas vezes a gente não quer ter raiva, a gente não quer ter tristeza, a gente não quer ter ansiedade, porque daí a gente acha que a gente vai ser aquilo para sempre, que aquela raiva vai ficar comigo para sempre, eu vou ser uma pessoa raivosa para sempre. E não é assim que funciona. Então é importante que a gente mostre isso para nossos filhos. Filho, você não é uma pessoa raivosa, você não é uma pessoa medrosa, você não é uma pessoa triste, você está nesse momento. E todo mundo está triste em algum momento, todo mundo está com medo em algum momento. Então, o seu filho ter esse momento de poder expressar as emoções com você, de saber que ele não é aquilo, de ter aquelas emoções acolhidas, isso vai fortalecendo ele, vai deixando ele com uma inteligência emocional melhor, para que ele saiba lidar com os problemas daqui para frente. Então, acolher os medos, acolher a raiva, vai fazer toda a diferença para o seu filho lá na frente, para que ele saiba lidar com a raiva, para que ele saiba lidar com o medo. Porque uma criança que não teve as emoções acolhidas, mas punidas, ela não vai saber lidar com aquilo lá na frente. E aí, na fase adulta, ela vai ser uma pessoa realmente que tem algum transtorno de ansiedade, vai ser realmente uma pessoa depressiva, porque ela não aprendeu a lidar com aquilo quando era pequeno, quando era criança. Porque tudo que era relacionado à emoção parecia ser errado, porque ela nunca podia chorar, porque o choro era errado. E aí eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Quantas vezes o choro da sua criança não te incomodou e você quis calar aquele choro de todas as formas? Quantas vezes aquele choro estava te incomodando tanto que você mandou ele parar de chorar, engole o choro porque não precisa chorar? Mas quem sabe se precisa ou não chorar é ele, porque é ele que está sentindo aquela emoção. E o choro não tem nada de errado. Então, quando a gente está educando, levando as emoções em consideração, que é o que Educando com Segurança faz, que é o que eu quero ensinar aqui para você, que é o que tem no meu curso inteiro, a gente leva sempre as emoções em consideração, tanto a do adulto quanto a da criança. A gente precisa levar isso para que a criança seja realmente confiante, para que ela saiba lidar com tudo que acontece na vida dela. Porque se ela não tiver as emoções levadas em consideração, ela vai ser uma pessoa que na fase adulta não sabe lidar com não, é uma criança insegura, vai ser um adulto inseguro, vai ser uma criança que não sabe muito bem lidar com as suas emoções e muito menos com as emoções dos outros. Então vai ser muito difícil se manter numa relação. Então levar as emoções em consideração no momento da educação vai fazer toda a diferença para o futuro do seu filho lá na frente. Para que seu filho seja sim um adulto independente, para que seu filho sim seja um adulto confiante. Mas ele precisa entender que o choro dele não tem nada de errado, que ele pode chorar sempre que ele precisar, que você vai estar ali para acolher. E quanto mais você acolhe esse choro, menos intenso é o choro. Quanto mais você pune o choro, mais intenso o choro fica e menos ele vai embora. Então, quanto mais acolhedora você for com o choro, com a raiva, com a birra, melhor seu filho vai se comportar, porque ele vai se sentir mais amado, mais acolhido, ele vai sentir que as emoções dele são importantes. E aí ele vai se acalmar, porque ele vai se sentir num ambiente seguro. Então, para ser uma mãe segura, você precisa passar essa segurança para o seu filho. Para ser uma mãe segura do que está fazendo, você precisa sim acolher o seu filho nesses momentos. Então,
para educar melhor o seu filho emocionalmente, para que seu filho desenvolva melhor as emoções dele, ele precisa poder falar sobre elas, ele precisa poder expressar elas, ele precisa se sentir acolhido em relação a elas. Mas se eu tenho uma casa que pune a expressão dessas emoções, o que vai acontecer? Eu vou educar, eu vou criar uma criança que não sabe lidar com o que ela está sentindo, que não sabe expressar o que ela está sentindo, e ela vai guardando, guardando, até que ela exploda de forma agressiva, ou até que ela comece a se isolar no quarto e comece a buscar soluções, seja nos computadores, nas redes sociais, e aí a gente sabe que ela vai encontrar por lá, que é muito mais perigoso do que se ela conversar com você. Então você precisa estar aberto a falar sobre emoções com seu filho, a acolher as emoções do seu filho, a dizer que tá tudo bem ter medo, tá tudo bem ter raiva, mas que você vai ajudar ele a enfrentar isso. E quando você tá junto com ele, você vai ensinar habilidades para ele enfrentar isso. E aí que entram aqui a educação das habilidades emocionais, tá? Então, todos esses passos você precisa fazer diariamente. Você não precisa esperar um momento muito importante da vida do seu filho para que você fale com ele sobre emoções. Você não precisa esperar a melhor hora do mundo para que você eduque seu filho em relação às emoções ou em relação a hábitos, em relação a outra coisa. Você precisa aproveitar o dia a dia do seu filho. Todos os dias, todos os momentos são melhores momentos para que você eduque as emoções do seu filho. Porque se você for esperar o momento ideal, você vai esperar para sempre. Seu filho vai virar um adolescente, vai virar um adulto, e você não aproveitou todas as chances que você teve diariamente. Quando na verdade você pode aproveitar, por exemplo, quando seu filho está chorando e fala: filho, você está triste? Mamãe está aqui para te ajudar. Como é que a gente pode fazer para você se sentir melhor? E você educar a tristeza dele ali naquele momento. Ver o momento que seu filho tá com raiva e falar assim: filho, eu tô vendo que você tá com raiva, mas quebrar as coisas você não pode, bater no outro você não pode. Mamãe vai te dar um abraço, mamãe vai te ajudar a você se acalmar, e aí depois você vai mostrar para ele: filho, quando você tá com raiva, você pode bater forte o pé no chão, você pode tomar água, você pode respirar até 10, contar até 10, respirar fundo. Você pode fazer tudo isso, mas bater no outro, se bater e quebrar as coisas você não pode, porque isso é errado. A sua raiva não é errada, mas o seu comportamento em relação a ela pode ser errado. E aí você vai mostrando para ele como ele pode se comportar em cada sentimento. Quando você só fala: você não pode isso, você não pode isso, você não pode aquilo, vai parecendo que todas as emoções são erradas. Agora, quando você diz: tá tudo bem se sentir assim. E quando você se sente assim, você pode fazer com a raiva, por exemplo, você pode bater forte para no chão, você pode respirar fundo, você pode cantar uma música, você pode tomar uma água. Você dá um direcionamento para sua criança e você vai desenvolver as habilidades dela. Filho, quando você tá triste, você pode chorar, você pode pedir um abraço, você pode tomar uma água para se acalmar. Você vai direcionar ali a tristeza. Filho, quando você tá muito ansioso, você pode tomar água, você pode vir conversar comigo sobre isso. Você pode tentar se concentrar no que está acontecendo agora. Qual o cheiro que você está sentindo? Qual o sabor da comida que você está sentindo? O que está acontecendo agora nesse momento para que você se sinta mais calmo? Ouça uma música mais calma. Respire de forma tranquila para que você se acalme. Então, quando você for educar as emoções do seu filho, quando você for levar em consideração as habilidades emocionais do seu filho, você vai mostrar para ele que as emoções estão corretas, não tem nenhum problema, mas o que a gente precisa manejar são os nossos comportamentos. O que a gente precisa melhorar são os nossos comportamentos. Assim você vai educar e você vai criar um filho independente, confiante, e você vai mostrar para ele que você tem segurança no que você está fazendo. Você vai ser uma mãe segura. Ele vai te ouvir e ele vai buscar você nesses momentos de raiva, de tristeza, de ansiedade, porque ele vai ver em você um porto seguro. Ao contrário de quando você pune as emoções e diz que ele não pode chorar, que ele não pode nada, porque ele vai fugir de você, ou ele vai ter uma reação de raiva muito intensa e vai brigar e quebrar tudo, ou ele vai fugir de você para o quarto e vai encontrar alento em coisas que às vezes não são boas, como alguns desafios que aparecem nas redes sociais, como algumas pessoas que não são legais nas redes sociais. Então esteja disponível para conversar com seu filho sobre as emoções. Nomeie, acolha, dê exemplos quando acontece com você de como se acalmar e ensine o que ele pode fazer quando ele está sentindo cada emoção. E separe, você não é uma coisa, você não é uma emoção, você está sentindo essa emoção. Quando seu filho tem todo esse combo dentro de casa, ele vai desenvolver muito melhor as habilidades emocionais dele, tá certo?
Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Já me segue lá no Instagram, porque lá também tem dica todos os dias, tem live toda semana. E eu te espero aqui, tá? Então, se você quer ser uma mãe segura, de filhos confiantes e independentes, aqui é o seu lugar, tá certo? Um beijo e até a próxima.